nossos pais e avós, aprendemos a dar os primeiros passos, a falar, a comer, a crescer. Com o passar do tempo, traçamos nossos próprios caminhos. Esse é um processo permanente que se dá ao longo da vida, onde vemos e revemos nossas dependências e conquistas de autonomias. Nem sempre nos damos conta que seguimos alguém. Ao tomarmos certos caminhos, ao proclamarmos nossas tênues liberdades, muitas vezes não reconhecemos que estamos agindo conforme o que absorvemos das nossas experiências e da nossa criação. Com o tempo, porém, identificamos em nós mesmos traços, jeitos e valores que vieram de outros. Os valores que eu recebi da minha madrinha e da minha avó é respeitar, respeitar e respeitar. Tanto o novo, o idoso e uma criança que está nascendo, porque eu acho que isso aí você leva pro resto da vida. Minha irmã tem 23 anos e ela que me cria. Passo para minha filha exatamente o que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, que é o respeito, né? Sempre ser educado com os outros, ser diferente um pouco dos outros. Para não entrar na vida errada, não fazer coisa errada no crime. Sempre mandou para a escola, da escola para o surf, do surf para casa. Educação, no caso, e eu tento passar, projetar isso da mesma forma, né? Transmitir todo esse bom ensinamento que eles me passaram, não somente na palavra, mas na conduta também. Valores, leis, preceitos e supostas verdades são transmitidas de pais para filhos, geração após geração, assegurando continuidades que se naturalizam em nós. Tornam-se tão naturais que esquecemos que são construções simbólicas. O que é importante da gente perceber, né, e que os pais às vezes pouco percebem, é a força das palavras e o que você usa quando você fala com seus filhos pequenininhos. Qual é o recurso que ela tem durante a vida para poder lidar com isso de uma forma melhor e que não seja se submetendo àquela ordem, aquele imperativo, seja assim, seja assado. É de você poder falar e ao falar, a você pensar e elaborar, você vai se livrando, de uma certa forma, desse peso das palavras que determinaram o que você é, o que você deveria ser. A questão é você parar e perguntar, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Agora, aquilo que eu quero vai me dar muito mais trabalho. Não era melhor seguir exatamente aquela cama que já está feita para mim? Pois o preço que você paga ao deitar na cama que foi, né, feita pelo outro, é muito maior do que você fazer as suas próprias escolhas e ralar para você conseguir obter o que você quer e ser quem você é. O legado de uma geração para outra se dá através de uma rede de fios invisíveis, que determina ou impede as passagens. Algumas mudanças se impõem pela força de novas descobertas, pela troca de experiências com culturas diferentes e pela própria renovação possível de cada pessoa. A cultura judaica ela é muito ligada ao livro, né? Tem essa ideia do objeto do livro como o grande transmissor da cultura, da religião, do hábito. E a cultura árabe é mais focada na oralidade, né? Então a gente tem a história da Sherazade, por exemplo, que resume bastante isso, né? A ideia de você estar sempre contando histórias. A família sempre tem essa função da passagem da herança, mas talvez no caso árabe e judaico isso seja mais forte, ou talvez no caso do imigrante de forma geral, né? Porque quando você vai para um outro mundo, depois em algum momento você quer retomar o mundo do qual você partiu e passar para os seus filhos um pouco dessa cultura. O que nos é passado pelos pais, o legado familiar, precisa ser processado. Temos que elaborar constantemente essa herança para torná-la própria. Desde a minha mais tenra infância, eu acho que o Glauber tinha uma consciência que ele estava fazendo uma obra importante, estava inovando o cinema no Brasil e tinha uma contribuição grande para a formação do cinema moderno no mundo, que ele era um político e que a obra dele tinha uma interferência direta na sociedade. Ele me pegava pelo braço e falava, nunca me mistifique. Eu sou um homem importante, as pessoas vão
vão te assediar. Ele me preparou, de uma certa maneira, para lidar com o sucesso dele, ou mesmo com as perseguições que ele sofreu. Ele me chamou um dia, dizendo, olha, abriu os arquivos, mostrou tudo que tinha dentro, que está aqui dentro do Templo Glauber, que é o grande legado dele, é a obra, e falou, olha, você aqui tem um material para alimentar a cultura brasileira por 20 anos. Você nunca venda isso, alugue, isso aqui dá para você viver com seus irmãos aí, você faça o que você achar mais importante. E aí ele viajou para Portugal, e eu fui para Salvador, e nós nos encontramos já no hospital, assim, num corte, numa elipse, já no hospital, ele já partindo, já todo entubado, e ali teve uma transmissão silenciosa, que não tem como colocar isso em palavras, mas de uma força muito grande. Eu era uma menina de 19 anos e imagino que tudo que não aconteceu, né? Um período complicado ainda, os estertores da ditadura, aquela comoção. O legado da responsabilidade, do envolvimento, do afeto, o legado humano, que são, na verdade, as coisas, são os valores mais fundamentais que meu pai me transmitiu. Do respeito ao próximo, apesar dele ser uma pessoa polêmica, mas ele tinha um respeito humano com as pessoas. O escritor Orhan Pamuk leu, ao receber seu Prêmio Nobel de Literatura em 2006, o texto intitulado A Maleta de Meu Pai, onde ele conta que 2 anos antes de morrer, seu pai lhe deixou uma maleta com escritos, originais e cadernos, mas pediu que só abrisse após a sua morte. Ele nunca foi um pai cheio de ordens, proibições, controle e castigos, um pai comum, mas sim um pai que sempre me deu liberdade e sempre me tratou com o maior respeito. Muitas vezes pensei que se eu, de tempos em tempos, sou capaz de recorrer à minha imaginação, é porque nunca tive medo de meu pai. E houve vezes em que acreditei muito profundamente que consegui me tornar escritor, porque meu pai, na sua juventude, também quis ser escritor. Aquilo que somos é resultado do que nos antecedeu e de tudo que alimentou nossa inteligência e enriqueceu nossos afetos. Desde pequena que eu ouvi a história dos judeus que foram expulsos da Península Ibérica na época da Inquisição e foram, em sua maioria, ou para a Turquia ou para a Holanda. E eles levaram com eles as chaves de suas casas na esperança de um dia poder voltar para Portugal ou para a Espanha, para as suas casas. E essa chave era passada de geração em geração. Então, eu tinha um tio-avô que tinha essa chave, e ele saiu da Turquia, para onde a minha família foi quando expulsa de Portugal, e voltou para Portugal com essa chave, em busca dessa casa. Inclusive, ele conseguiu a cidadania portuguesa, provando que a família tinha sido expulsa de lá. E isso ficou no meu imaginário. E eu sempre soube que eu queria escrever. Então, um dia eu decidi escrever sobre essa história, fazer um romance sobre isso. Só que eu trouxe a história para hoje. Então, a personagem principal do livro recebe do avô a chave da casa dele na Turquia, de onde ele saiu para vir para o Brasil no início do século XX. Então, ela faz essa viagem para a Turquia em busca da casa do avô. A chave, na verdade, ela é um símbolo mais universal, né? Assim, que não diz respeito só a essa família de judeus, a minha família ou a família da protagonista, mas é um símbolo universal da questão da herança, né? Daquilo que a gente recebe dos nossos antepassados. A gente nasce no mundo assim, já com uma herança, né? Que a gente não escolhe, e eu acho que cabe a nós escolher o que fazer com essa herança, né? A narrativa foi uma forma de ir atrás dessa herança e
para ver o que dela restava em mim e o que eu queria transformar, né? Porque eu acho que o barato da herança é você também poder transformá-la, né? Eu tenho que começar falando um pouco do meu tempo de criança, né? Que é o tempo em que meu pai era apenas meu pai, né? Era um pai. Eu não tinha a menor ideia da importância ou do significado dele, nem para a arte, nem para o país. Eu não tinha ideia das pessoas que frequentavam minha casa, que eram pessoas como o Carlos Drummond de Andrade, como o Jorge Amado, como Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Villa-Lobos, né? Então aquilo para mim era uma infância normal de qualquer outra criança. Já entrando na adolescência, eu comecei a me sentir um pouco oprimido, um pouco sufocado por essa presença monumental, né, que havia na minha vida, que era a presença desse pai, que agora não era apenas um pai, mas era um pintor que tinha ocupado um espaço extraordinário na vida brasileira. Eu, por exemplo, ia numa reunião com amigos, né, e aí a pessoa dizia assim, olha, esse é o Pedro, esse é o José, esse é o Antônio, esse é o filho do Portinari. E aquilo começou realmente a me incomodar muito e isso resultou num processo que acabou me levando para fora do Brasil. Eu, com 18 anos, fui para a França e terminei a minha graduação lá. Eu fiz engenharia de telecomunicações lá. Isso para dizer também que eu não sou da área de arte e de cultura originalmente. Eu cheguei ao Brasil em plena ditadura militar, né? E encontrei um país irreconhecível para mim. Eu tinha passado 10 anos fora e não tinha vivido aquilo que a maioria dos meus colegas que ficaram no Brasil tinha vivido. E aquilo foi um outro tipo de sufoco, né? E aí foi se esboçando em mim, né, a necessidade de buscar o Brasil e junto com essa ânsia, né, de buscar o Brasil, buscar o pai. Quem foi esse artista, o que ele produziu, quais foram os valores que nortearam a vida dele. E aí eu fui descobrindo não só o valor do pintor, filho de camponeses, de colonos, de fazendeiros de café, numa cidadezinha, num povoado do interior de São Paulo, e que milagrosamente vem se tornar o pintor que Portinari foi, né? Então essa trajetória, logo de início, me comoveu muito, né? Ver essa garra, né? Essa luta, esse talento, né? E principalmente esse talento colocado a serviço do humano, do social, do coletivo. O pincel era uma arma, né, para ele lutar contra as injustiças sociais, para denunciar as desigualdades, para promover de todas as formas possíveis, não somente na pintura, mas na militância política, uma luta pela paz, uma luta pela fraternidade, pelo espírito comunitário, né? Aquilo que você recebe dos pais, você vai ter que saber se você quer para você ou não. Mas, de toda maneira, você tem que tornar aquilo como seu. E não dizer assim, eu sou Flamengo porque meu pai é. Não, porque eu sou. Porque eu sou, porque eu escolhi. Quer dizer, é uma escolha sua, né? Mas aí você pode, alguém pode contestar assim, não, mas o sujeito nasceu numa família muito legal, com valores muito bem estabelecidos, por que ele não pode, então, seguir tudo aquilo e, ao contrário, melhorar aquela família e tudo mais? Bom, isso pode ser até verdade, mas se ele seguir e se submeter àqueles valores totalmente sem questionar e sem se perguntar se aquilo é realmente o que ele quer, vai ser uma pessoa extremamente infeliz, porque ele vai apenas reproduzir aquele padrão, por melhor que seja conceituado, né? Dentro da sociedade e dentro da família, ele vai ser infeliz se ele não tomar aquilo como dele. Os princípios que passam de pai para filho nos tranquilizam, dão certa segurança, fixam valores e nos levam a comportamentos conhecidos e controláveis. Entretanto, cada experiência é única e a vida humana escapa aos controles e cria espaços de inovação, perseguindo a liberdade para inventarmos nossas vidas.